Você que é mãe de primeira viagem, está um pouco assustada, perdida e precisa de pessoas, outras mães para conversar e partilhar? Então se liga que esse episódio é para você. Hoje eu converso com Vitória Correia, psicóloga e mãe de primeira viagem do Theo. Ela descobriu a gravidez ano passado, em maio do ano passado, e teve o Theozinho em dezembro. Então ela está vivendo essa primeira maternidade com experiências, medos, e infelizmente, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa muitas das vezes. Então fica até o final e escute a história de Vitória, quem sabe você acaba se identificando. Vi, seja bem-vinda novamente depois de um ano. Exatamente, quase, né? Um pouquinho mais de um ano. Um ano atrás a Vi veio ao podcast para falar sobre questão da alimentação, a distorção de imagem, né? Como que as pessoas estão na questão dos alimentos como vilão. Hoje a Vitória vem falar sobre maternidade. Totalmente avulso, né? Para vocês terem Outro noção, rolê. ela tinha gases quando ela descobriu que ela estava grávida. E a descoberta da minha gestação é graças à Larissa, né? Que insistiu muito para que a gente investigasse se realmente eram gases ou se era um bebezinho. É, porque ela falou, não é bebê. Eu falei, Vi, quanto tempo você não desce pra você? Ah, um tanto tempo. Eu falei, teste de gravidez. Não é. Vou comprar só um, porque não vai ser. Não, e parece que foi praga, né? Porque o mocinho da farmácia falou assim, nunca compra um teste de gravidez sozinho, sempre compra dois, porque a hora que der o positivo, você vai duvidar e você vai querer, né, ter uma certeza, então já leva 2 testes pra gente saber se é isso mesmo. Falei, capaz, é dar negativo, imagina, nunca. Aí quando a gente se viu, você falou, quantos testes você fez depois? 4. Eu fiz aquele mais 3, pra ter certeza de que realmente era um bebê. E era, gente. Olha só. Meus gases têm 5 meses de vida. Nasceram. Amiga, como que foi descobrir a gravidez? Louco, né? Porque eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Sempre me cuidei, sempre fiz tudo muito certinho, porque a gestação, assim, até era uma coisa legal, acho super legal, acho lindo mulher grávida. Mas a maternidade era uma coisa que me assustava, assim, até hoje, mesmo sendo mãe, eu ainda fico um pouquinho, né, em choque, assustada, assim. Mas é uma experiência muito louca, a hora que você descobre, a hora que você vê que o negócio tá acontecendo de fato, a hora que ele sai desse campo, assim, da imaginação e se torna algo concreto, é uma loucura, assim. Sempre foi seu sonho? Nunca foi meu sonho, né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, eu nunca quis ter um filho, assim, nunca quis ser mãe. O medo da gravidez, né? Era horrível, assim, como meu filho tem 5 meses, eu só tenho 12 anos, né? Às vezes eu me penso, assim, mas eu sempre falo que eu nunca quis engravidar, eu nunca quis ser mãe, mas eu sempre quis o Theo. Ele é o que eu sempre quis e eu não sabia, né? Até ele chegar, era um negócio que eu abominava, mas a hora que eu vi meu filho, mudou tudo, assim. E como que foi a gestação até o parto? Maravilhoso. Eu sempre achei máximo, né? Eu sempre adorei mulher grávida, eu acho a coisa mais linda até hoje, sempre achei lindo. E viver a gestação foi uma coisa assim que eu não tenho como explicar, foi maravilhoso. A minha gestação foi super tranquila, eu não tive nada, nenhuma intercorrência. Fiz atividade física até 2 dias antes do trabalho de parto, então... Tava ali na aula de dança. Na quinta eu fiz a aula à noite, eu saí da academia super tarde, que a gente fez mais de uma aula, assim, fui até tardão. Na sexta tava tudo bem, eu não fiz aula de dança porque eu tinha que fazer o pré-natal, né? Porque meu pré-natal era toda sexta, que eu virava a semana. Então eu não fiz aula de dança na sexta. No sábado minha bolsa estourou e aí já começamos o trabalho de parto. Então assim, foi uma loucura, mas até na quinta-feira tudo normal. Eu nem imaginei que meu bebê ia nascer pra mim. Tanto que na quinta-feira eu falei, eu tô aqui fazendo essa aula de dança porque eu preciso que esse bebê venha, que a gente já tá de 39 semanas, então ele já pode vir. E todo mundo falava, não, vai nascer aqui. Eu falava, gente, imagina, esse bebê vai ficar aqui mais umas 2 semanas. Confia. E como que foi o parto? Em que sentido? Tudo. Foi maravilhoso, sim. Foi emocional, uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível. Eu sempre falo isso, não é fazendo propaganda, não é publi, mas ter doula, ter uma equipe de profissionais que te acompanhem é extremamente importante. Para mim, no meu caso, fez toda a diferença. Eu sempre falo para minhas doulas que eu só consegui porque eu tinha a Lê comigo, que ela ficou comigo o tempo todo, assim, ela me incentivou, ela cuidou de mim muito, e foi maravilhoso. Quando o Theo nasceu, na primeira semana dele, é meio difícil, assim, né, quem é mãe sabe, e eu falava que se fosse pelo parto e pela gestação, eu teria uns 8 filhos, porque é maravilhoso gestar, é uma delícia, é incrível.
Parir para mim foi uma experiência maravilhosa, foi um parto normal, né? Não foi um parto natural, porque eu tive indução, precisei induzir o parto, porque minha bolsa rompeu e o bebezinho ainda não estava vindo. Então a gente precisou entrar com a indução, mas foi maravilhoso. Então, pensando nesse sentido de gestação, de parto, eu teria uns 8 filhos, porque é maravilhoso. Tranquilamente. Muito fácil. E o que mudou em você desde que se tornou mãe? Tudo, muda tudo, assim, a gente se perde totalmente pra gente começar a se encontrar, né? Muda tudo, muda a nossa forma de enxergar o mundo, medo, eu nunca tive medo, sempre fui destemida, sempre gostei de viver, nunca tive timidez, sempre fui muito expressiva, depois que o Theo nasceu mudou também, até a forma da gente se posicionar, da gente se comunicar muda, sabe? É tudo diferente, porque o mundo tem uma outra cor, assim, eu sempre falo, eu falo pra ele, isso todas as manhãs, a gente toma café da manhã junto, e daí quando eu tô com ele eu falo pra ele que é incrível como o olho dele me faz enxergar o mundo. Porque a gente enxerga o mundo a partir da perspectiva daquele pequeno olhinho, sabe? É tudo diferente. E o que ele mudou, assim, em você, assim, no sentido, assim, de que ninguém nunca te contou em ser mãe, nesse sentido? Sobre ser mãe, sobre cuidado e tudo mais, que ninguém nunca te falou. Eu acho que por mais que já tivessem dito tudo, assim, a gente acha... Viver é diferente. Não é que as pessoas não disseram, não é que alguém não contou algo, mas é que quando a gente vive, parece que dentro da pele da gente é tudo diferente, sabe? É muita experiência ao mesmo tempo, assim. A maternidade é linda, é maravilhosa. Uma coisa, por exemplo, que não me contaram, que falavam que era de um jeito e quando eu fui vivendo mudou, essa questão do o amor incondicional que nasce, não nasce. No meu caso, não nasceu. Não nasceu o Theo e nasceu o amor junto. Foi uma construção. A gente constrói. Tanto que eu falo, né, que cada dia eu amo o Theo mais. Parece que hoje o amor que eu sinto por ele é muito maior do que eu amava ontem. E ontem era muito maior do que antes de ontem. E amanhã vai ser muito mais que hoje. E parece que é um negócio que constrói mesmo, sabe? Não que a hora que ele nasce a gente não ama. Ama. Tanto que na hora que eu pari o Theo, eu não conseguia nem segurar, assim. Eu fiquei em choque. Eu pedi pro pai dele. Falei, meu, segura ele aí que eu preciso respirar. Era uma dor. Nossa, tem um vídeo dela parindo, e eu acho muito emocionante essa parte, que ela fala assim, eu não quero pegar ele, dá pro pai, dá pro pai. Você tá em estado de choque, tô arrepiada de lembrar. Porque assim, o processo, o parto todo, ele é tão exaustivo, ele é tão cansativo, e eu não queria que o Theo sentisse meu cansaço naquele momento. Eu falava, eu preciso respirar e eu preciso entender o que tá acontecendo, porque a hora que sai, assim, sai muita coisa junto, parece que os hormônios caem na hora, é uma bagunça, assim, que eu fiquei em choque. Você tentar entender o que tá acontecendo, o que seu corpo tá produzindo. E não foi amor na hora, não foi aquele amor incondicional na hora, foi um negócio de tipo, meu Deus, é meu. É diferente, não dá pra explicar. O medo vem junto. E aí você fala uma frase que nasce uma mãe, nasce uma culpa. O tempo todo eu falo isso, porque é real. Eu tô aqui, mas a minha cabeça tá lá, o tempo todo. Antes de chegar dentro a hora que eu pisei o pé no chão, assim, que eu desci do Uber, eu falei pro Lucas, me mantenha informada, porque agora ele tá com o pai, pra eu poder estar aqui. Mas tudo que eu faço é uma culpa, assim, é um medo, parece que ninguém vai cuidar igual eu, e parece que se eu sou feliz tá errado, que eu tenho que viver em função dele. E não é. Mas até a gente entender que esse pequeno ser, ele também é um ser, e ele não é só uma extensão minha, ele é uma pessoa, ele tem que ter autonomia, ele vai viver sem mim, eu não vou poder ficar com ele o tempo todo, não vou cuidar, não vou, né, o que eu posso fazer eu faço, mas em algum momento ele vai precisar estar sem mim, e agora é um desses momentos. E vamos falar a verdade, né, com o pai, assim, fica mais melhor, ótimo, fica melhor com o pai muitas vezes, fica quietinho ali do que com a mãe. E o Lucas, ele deixa o Theo ser o Theo, né? Ele dá autonomia, ele deixa o bebê brincar, eu já quero ficar em cima, fico no colo, eu não deixo o menino sozinho em segundo nenhum, assim. Gente, foi o quê? Semana retrasada, passada, que a gente saiu. No que a gente saiu, de repente o Theo começou a chorar. O Lucas só deu a mão. É pra ver essa ideia de que a mãe é só a mãe. Não, dá pra ser uma responsabilidade, uma carga dividida. No nosso caso eu e o Lucas, a gente divide muito o Theo, assim, porque não é só meu, é nosso. Então, o que a gente pode dividir, a gente divide. O que ele pode fazer, ele faz. O que eu posso, eu faço. Perfeito. E você, assim, como que vem um cansaço no meio disso tudo? Porque a maternidade vem um cansaço junto, né? É exaustivo. Não é à toa que hoje já tem muitos estudos, né, na área da psicologia sobre o burnout materno. É muito natural, assim, não que seja normal, a gente não pode normalizar, mas é muito natural, acontece, é muito comum. O pediatra do Theo fala, não é normal, é comum. É uma exaustão tão grande a ponto da gente alucinar.
Tem muita gente que alucina mesmo, assim, minha prima, ela fala que ela tinha alucinações, ela via coisas que não estavam acontecendo de fato, ela tinha percepções de coisas irreais até ela voltar para si, porque é extremamente exaustivo maternar. É claro que, assim, igual eu disse, né, eu e o Lucas, a gente divide muito, a gente consegue ser muito companheiro, assim, né, muito participativo, a nossa maternidade, a paternidade dele é muito participativa, assim, a gente faz o que a gente pode, mas não tem como, a mãe é um peso diferente. É diferente, não tem jeito, porque o choro do Theo eu identifico, eu sei do que ele tá chorando, as madrugadas, às vezes, né, quem tá ali o tempo todo sou eu, isso porque eu ainda não amamentei, que é uma outra questão também, né, enfim. E a gente consegue dividir muito bem, mas é muito pesado para a mãe, é muito cansativo, é muito exaustivo. Tem hora que a gente só quer dormir mais 5 minutinhos, aí o Lucas fala, pode dormir, mas eu escuto um pio do Theo, eu já tô em pé, eu não consigo, parece que a gente fica em um estado de alerta constante, não desliga. Por mais que tenha o pai participativo e tudo mais, nada se compara com a mãe. A mãe ali é outros 500. E a gente não se permite desligar, Lari. É incrível, a maternidade ela faz isso com a gente. Ela liga uma coisa que eu não sei. Não, é claro que não dá pra generalizar, né? Existem muitas mães que são muito mais tranquilas, que, né, vivem a vida dela. Consegue ali tranquilamente. No meu caso, não consigo. O Theo dá um pio, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero ver, eu preciso Cadê meu filho? E a gente escuta antes dele falar. É incrível, porque tem madrugada que eu acordo, 15 minutinhos antes dele acordar. Como isso, né? Não sei, não tem explicação, mas parece que o corpo da gente um instinto reage, ali, tudo, né? É muito louco. E você sentiu uma pressão de ser a mãe perfeita? Você falou agora que não conseguiu amamentar. E, né, mais uma vez, a questão da culpa, como vem junto. E assim, é muito difícil a gente conseguir entender que a maternidade, ela é construída igual o amor. É uma construção. Uma mulher não nasce uma mãe, não nasce um bebê e nasce uma mãe instantaneamente. É uma construção. Então, assim, é bem complexo, Lara, é bem difícil, sabe? A gente olhar para a maternidade e entender que cada uma vai fazer a sua, não tem um padrão, não tem, né, não tem o que fazer. A gente precisa pensar, né, que a ideia é ser a melhor mãe que o seu filho pode ter. A gente precisa ser a melhor que a gente pode ser, que a gente consegue ser, mas nunca é alcançável. É inatingível, assim, se a gente para pensar, e sempre dá para melhorar, sempre dá para fazer mais. E hoje, né, pensando no mundo moderno, nas coisas que a gente vive, com o avanço do feminismo, de tudo que a gente vê, a gente se cobra de tudo. É uma cobrança para trabalhar, é uma cobrança para estar bem, é uma cobrança para estar bonita, para ser independente, de não depender de ninguém, de se virar, de dar os pulos. Eu sempre fui assim. Só que com a maternidade muda. Então, parece que a gente já não é mais perfeito, porque a gente precisa pedir ajuda em alguns momentos, e isso é cansativo. É bem complicado. A gente espera o outro demonstrar, tomar a atitude do que a gente toda hora ficava pedindo, né? E a gente vê, né, as mães perfeitas. Nossa, eu sou super feliz com a vinda do meu filho, é tudo maravilhoso. Gente, nem sempre é, e nem o tempo todo é. Eu sofri muito com a não amamentação, né, o aleitamento materno. O pediatra do Theo fala, você amamenta sim, ele só não mama o seu leite, não mama direto do peito, ele mama a fórmula e tá tudo bem, você amamenta do mesmo jeito. Mas é muito difícil, porque amamentar era uma outra ideia, né, era um outro sonho que eu tinha, assim, que eu imaginei que eu fosse conseguir realizar e não deu certo. O Theo mamou 5 dias e não era exclusivo, desde muito pituquinho no hospital a gente já introduziu fórmula. É um assunto muito delicado. Hoje eu consigo falar um pouco mais, né, mais sem chorar, mas nos 3 primeiros meses do Theo eu chorei muito, todos os dias eu chorava. Eu não passei um dia dos 3 meses do Theo, dos primeiros 3 meses dele sem chorar. Eu não consegui aproveitar o meu filho no começo, porque eu sempre pensava nisso, sabe, né, da ideia de, ai meu Deus do céu, ele tá na fórmula, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer nada, era o tempo todo dentro porque eu morria de medo dele chorar e eu não sabia o que fazer, porque ele não tinha peito. A gente não tinha, na minha que a praticidade cabeça, é isso, chorou, tem um peito. E o vínculo, né, eu falava, qualquer coisa, ele pode não mamar, mas ele vai estar aqui sugando, ele vai se acalentar, né, o peito, ou essa sensação, essa troca, esse vínculo, na minha cabeça eu não ia ter. Na minha cabeça nunca eu ia conseguir ter um vínculo com meu filho porque ele não mamou. O que eu fazia, todo mundo podia fazer. Eu era extremamente substituível na minha cabeça, né? E de fato a gente até na maternidade em alguns momentos a gente é substituível sim. O pai dele pode dar o mamar pra ele, tá tudo bem. E eu achava que ele não ia mais me amar, porque ele não mamava no peito, não tinha nada que fosse só meu e dele, sabe? Nada que era só meu e dele. Tudo todo mundo podia fazer. Então eu decidi que, como eu não ia amamentar, né, ele não ia mamar no meu peito mesmo,
só eu ia dar o leite, mesmo que fosse na mamadeira, eu e o Lucas. A gente nunca não aceitava que ninguém desse. Era uma coisa que a gente tinha firmado acordo, assim. E se eu pudesse, o tempo todo que eu pudesse, que eu tivesse em casa, minha prioridade sempre seria dar o leite pro Theo na mamadeira, do jeito que a gente conseguisse. Perfeito. Os próximos episódios do Café com Elas foram gravados na cafeteria Oh My Coffee, localizada no centro de Londrina. A cafeteria é conhecida pelos cafés especiais, waffles, donuts recheados e sabores inesquecíveis, com ambiente acolhedor e cheio de charme. E vou falar uma coisa pra vocês. A quiche de shiitake com queijo brie foi a melhor que eu provei até hoje. Vale super a pena conhecer esse espaço incrível e, claro, provar essa quiche inesquecível. O Lucas foi tranquilo de aceitar essa decisão também, de só vocês dois vão amamentar o Theo? O Lucas, ele, na verdade, assim, tudo que fosse o melhor pra mim e pro neném era o que tava ok pra ele. Que ótimo. Tanto que essa questão da amamentação a gente tentou, a gente insistiu, né? E aí a hora que a gente viu que o bebezinho tava começando a sofrer muito por não conseguir mamar, e eu também já não tava mais dando conta, eu tava em um sofrimento profundo, e não era dor, porque o pessoal fala, amamentar dói mesmo, tem que aguentar. Gente, não é dor física, eu aguentei um parto, sabe? O que é amamentar? Porque sai sangue, faz fissura, tá bom? Isso eu aguentaria, era em mim, sabe? A dor em mim eu aguentaria, não aguentava mais ver meu filho chorar, meu filho sofrer. E eu tive uma situação muito sensível também, um tópico muito delicado, que a pediatra que pegou o Theo no hospital, o dia de dar alta pra gente, ela não permitiu que a gente fosse embora. Porque ele tinha o freio da língua muito fibroso e muito profundo. Não dá pra dar o piquezinho no hospital. É super natural o neném nascer com a língua assim. Acontece muito, assim. Muito mesmo. Só que o do Theo era muito fibroso, então ele era muito grosso e muito lá no fundo. Não dava pra dar o pique. E isso atrapalhava a sucção dele. E aí, lá no hospital mesmo, a pediatra falou, eu não posso dar alta pra vocês vão precisar ficar aqui em observação mais um dia, porque se o neném for pra casa, ele não vai conseguir mamar. Ele vai ter uma hipoglicemia, vai convulsionar e você vai perder o seu filho. Olha que tranquilidade que a pessoa passa pra uma pessoa que acabou de parir. Na hora, eu já não conseguia nem segurar o neném. Eu travei, comecei a chorar, tiveram que pegar o neném porque eu não conseguia segurar e não consegui mais dar o meu peito. Por quê? Na minha cabeça, assim, depois de um tempo eu fui entender isso. Eu precisava ter controle do tanto que ele tava mamando, porque eu não queria que ele morresse. Lógico. E se ele sugasse, eu não ia saber o tanto que ele tava mamando. Eu não tinha como ver o tanto de leite que desespero. tava saindo. Daí eu falei pro Lucas, eu não vou mais dar peito, eu não consigo. Daí ele falou, não, tenta mais um pouco, você quer uma coisa que você quer? Então eu tentava. Aí eu sempre colocava o Theo, ele chorava, eu já tirava e já pedia fórmula, dava fórmula, porque se ele chorasse, o que na minha cabeça acontecia? Ele vai gastar muita energia, se ele gastar energia, ele vai ter uma hipoglicemia, se ele tiver uma hipoglicemia, ele vai convulsionar, se ele convulsionar, ele vai morrer. Eu não deixava ele chorar. Nossa, olha o erro que a pediatra fez e como deixou sua cabeça. É que eu acho que, assim, pra ela é uma coisa normal, né? Tipo, acontece, a bebê pode ter uma hipoglicemia, convulsionar e pode morrer, acontece. Mas pra mim, naquele momento, assim, no auge da sensibilidade, recém-parida, fazia 2 dias que meu filho tinha saído de dentro de mim. Mas, amiga, foi errada a forma como ela passou pra você tudo. Foi o que você falou, você acabou de ter seu filho, tudo. A responsabilidade que ela já bota, nossa, já te assusta, porque secou seu leite ali naquele momento. Não dormi depois também, daí a gente foi pra casa, o Theo dormia super bem. Eu não dormia, porque eu morria de medo. Ela falou assim, se ele tiver uma convulsão dormindo, você não vai saber. Meu Deus! Como que dorme? A hora que ele dormiu, eu ficava acordada, velando o sono dele, assim, ó. Aí todo mundo falava, dorme enquanto o bebê dorme. É outra coisa. Não dá. No meu caso, não deu. Eu ficava acordada em cima dele, assim, ó, vidrada. Eu dava umas cochiladas se eu soubesse que alguém tava olhando, mas mesmo assim, era muito difícil eu dormir. Muito. Minha mãe ia lá, ficava, dorme, aproveita que eu tô aqui. Eu não dormia, eu ficava em cima dele, assim, ó, olhando. Minha sogra ficou comigo o tempo todo, ela dormia, passava noites comigo. Eu não deixava minha sogra nem nada, assim. Era tudo eu, assim, ó, o tempo todo. Que falava, esse moleque convulsionar. Misericórdia, gente, que desespero! São perrengues que a gente passa. Então aí eu entrei com a fórmula. O Lucas nunca não achou ruim entrar com a fórmula e ele também não acha ruim a ideia de só nós dois, né, amamentarmos o Theo e tá tudo bem, assim, a gente entrou em acordo. Eu entrei com a fórmula exclusiva, daí eu parei de tentar enfiar o peito na boca do Theo um dia que realmente ele ficou quase 6 horas sem mamar, porque ele chorava, eu colocava, ele não sugava, ele empurrava, e eu enfiando, e aquele desespero. Daí chegou uma hora que eu não conseguia mais olhar pra ele, eu não conseguia segurar, eu falava, alguém tira ele daqui de perto de mim. Aí foi uma amiga minha lá em casa, pegou, tentou fazer sair leite, não saía, ela pegou ele, respirou, aí eu fiz a fórmula e dei. Daí que eu fui voltando ao normal, sabe? Porque eu falei, pega ele, tira ele de perto de mim, porque eu não aguento mais ouvir ele chorar, eu tô com medo, me dava medo, tinha muito medo dele. Ele respirava, eu tinha medo, porque eu morria de medo dele convulsionar e morrer.
Então era o tempo todo muito medo, assim. É desesperador, né? É um serzinho tão pequeno que só chora, a gente não sabe... Porque aí, você tá tentando entender o choro dele, você não tava entendendo ainda quais choros que eram especificamente, e você só quer ajudar, você só quer o melhor pra ele, só que você queria, ao mesmo tempo, ter esse vínculo, esse momento, né? E todo mundo falava que, se ele chorar é só dar peito. É só dar peito, é só dar peito. E ele não conseguia sugar por causa da língua, a sucção dele não era perfeita, ele não conseguia sugar, não saía muito leite. Foi bem difícil, tá? A gente tem que parar de romantizar a maternidade, né? E não dá pra ser perfeita, não vai ser o nosso ideal, assim. A gente sempre é o melhor que a gente pode, é isso. Por mais que a gente busque entender, a gente busque estudar tudo, na prática é outros 500. É outra coisa. E o que mais surpreendeu no vínculo entre vocês dois? Agora, assim, olhando pra isso, essa ideia de, tipo, parece que ele chora, eu sei o que é o choro, sabe? Que é uma construção também. Não é um negócio que, a mãe sempre vai saber o que fazer. Não, a gente não sabe. Às vezes ele chora de fome e eu nem sei como que eu vou fazer pra matar a fome dele naquela hora. E é só mamar, é só colocar o mamar na boca. Mas às vezes a gente pensa, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? O que eu faço primeiro? Será que eu troco a fralda? Será que eu dou mamar primeiro? O que eu faço? Qual a ordem das coisas? Porque daí ele mama e faz cocô. Aí tem que trocar o cocô, daí ele quer mamar de novo, sabe? Então daí a gente... Mesmo que a gente saiba o que é o choro, a gente precisa aprender o que fazer. Então essa ideia de eu ficar bem sensível, eu acho que é uma coisa muito, muito diferente, assim, que eu nunca tinha vivenciado, sabe? É totalmente diferente, né? O sorriso, o olhar procurando, a mão quando toca a gente, é uma coisa que é construída, eu acho que até pra eles, né? Hoje ele mama, assim, segurando, fazendo carinho, é uma coisa totalmente diferente, é muito gostoso. E você falou que antes, né, de ter o Theo, você estava fazendo até aula de dança 2 dias antes dele nascer, resolver falar oi pro mundo. Como que está essa questão do autocuidado depois da maternidade? Ainda é uma coisa que eu não consigo recuperar justamente pela culpa. Parece que quando eu faço coisas por mim, parece que é errado, sabe? Parece que eu preciso estar em função do Theo o tempo todo. Então, voltar pro que eu amo, que é fazer as minhas aulas, né? Que é dançar, que é treinar, eu não consegui ainda. Eu até comentei com a doula dele, né? Mas isso lá no comecinho. Ela postou fazendo academia, eu falei, não vejo a hora de ser minha vez. Ela falou, vai chegar. Pra mim, chegou com 1 ano e 8 meses do meu filho. Pra você, vai chegar. Fica tranquila que você vai voltar. Então, assim, eu me peguei muito a essa ideia que uma hora vai dar certo, que eu vou conseguir fazer as coisas com leveza, igual eu sempre fiz. Porque eu sempre fiz tudo com muita leveza, sempre foi muito desenrolado. Então, assim, eu sei que vai chegar um momento que eu vou conseguir. Eu, no começo, me forçava. Eu ficava, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso conseguir. Hoje eu entendo que não, eu preciso voltar e eu preciso conseguir, mas não é um negócio imediato. Se eu não fizer amanhã, tá tudo bem, daqui 2 semanas eu posso conseguir. E é uma questão de tempo também que eu preciso pra amadurecer a ideia de deixar o Theo pra cuidar de mim. Você tá pegando mais leve com você nessa questão, né? Isso, porque era uma cobrança muito grande, eu achava que tinha que ser tipo, ontem, o Theo nasceu no sábado, na segunda eu já tinha que estar dançando. Não. Eu preciso de um tempo, né? Eu precisava digerir um pouquinho melhor. É que se a gente for parar pra pegar os recortes das redes sociais, a gente vai vendo que as pessoas, né, obviamente elas não compartilham 100%, mas o que elas vão partilhando coisas que, tipo, tem uma grande rede de apoio, então, vou voltar a dançar, vou fazer minhas coisas, vou pra academia, nananã, tem um autocuidado. E você olha, você compara com a sua realidade, é totalmente distante, assim. E tem muita gente que não tem essa questão que eu tenho, né? Tipo assim, eu vejo muitas pessoas próximas mesmo. Tem gente que pariu na mesma época que eu e voltou a treinar, tipo, 40 dias depois, 45. O médico liberou, acabou, já voltou, sabe? Já foi seguindo a vida. Eu não. A minha cabeça... O Lucas, ele fala, meu filho não dá trabalho, quem dá trabalho é a mãe dele. A minha cabeça, com o nascimento do Theo, virou, sabe? Assim, mudou tudo. Mudou tudo. Inclusive isso, que era uma prioridade, que era uma coisa que eu fazia com tanta facilidade. Hoje é muito difícil de eu conciliar, mas não é de tipo, eu não consigo ir. Não, eu não consigo fazer as coisas sem me culpar, entende? É uma culpa muito grande de eu posso ficar com o Theo mais 40 minutos e eu não vou sair daqui. Então, parece que é um negócio muito louco, porque como eu já tenho que trabalhar, eu voltei a trabalhar muito cedo, com 2 meses dele, então parece que quanto mais eu posso ficar com ele, mais eu quero e eu vou ficar com ele. E aí você consegue ter esse momento com ele. Daí a gente fica junto, só que daí eu não faço por mim, né? Eu fiz a hidratação com a Ângela, então eu faço pequenas coisas. E ela me orientou, aí agora assim, coisas que eu sempre gostei de fazer, que é cuidar de mim, fazer skincare, eu não estava fazendo, agora eu acordo, lavo meu rosto, consigo passar um creme, um protetor solar, né? Faço alguma coisinha assim por mim, não é igual antes, que eu vivia pra fazer as coisas pra mim. Ou eu faço minha unha agora, voltei a fazer de 15 em 15 dias, né? Antes eu fazia
toda semana. Então são pequenos cuidados assim que eu tenho conseguido ter, que me ajuda a recuperar um pouquinho minha feminilidade. Não é igual era antes, mas ainda assim eu consigo fazer poucas coisas. Hoje você valoriza muito mais esses momentos? Muito. É totalmente diferente, assim, porque antes era cotidiano. Tipo, a cada 20 dias eu fazia meus filhos. Agora, desde que o Theo nasceu, eu não fiz. Eu ia pra aula de dança 2 vezes por dia, tinha vezes, sabe? Eu fazia segunda de manhã, eu fazia segunda à tarde. Agora eu não faço nada. Então, assim, parece que coisas que antes eram tão banais, que faziam parte da rotina, agora são mais... Parece que a gente... são momentos preciosos, assim. E o que, assim, tá sendo mais desafiador, talvez, ali, conciliar maternidade, relação consigo mesma, relacionamento, trabalho? Tudo é muito difícil a gente conseguir administrar justamente por isso, né? Essa sensação de que, ai meu Deus, o que vai ser minha prioridade agora? O que eu vou colocar à frente? E nada precisa estar à frente. As coisas, elas podem estar em lugares muito parecidos, assim, só que a gente precisa entender que cada coisa vai ter seu tempo. Então, semana passada eu tive que ir na médica, fui na dermatologista terça ou quarta-feira, não lembro, acho que foi quarta-feira. E aí eu tive que ficar sozinha um tempo, assim, porque minha médica era 11 horas e eu ia atender a 1. Não fazia sentido eu voltar para minha casa, para voltar lá para o centro, para atender, e era atendimento presencial. Então, assim, eu fui na médica, daí eu acabei, olhei no relógio e falei, putz, agora não vai dar para eu voltar para casa, para eu almoçar e ver o Theo, vou ter que ficar direto. Fiquei direto lá. Então, assim, essa ideia de fazer coisas por mim e ter que deixar ele é uma coisa muito louca. Relacionamento é a mesma coisa. Eu e o Lucas, a gente nunca, depois que o Theo nasceu, faz 5 meses que a gente não fica sozinho por nada, assim. Onde a gente vai, ele tá junto, tudo que a gente faz, ele faz junto. O carrapatinho. Então, a maternidade, ela dá, inclusive, essa balançada no sentido da gente não ter exclusividade. Nada mais é exclusivo. O tempo que eu tenho sozinha é horrível, o que eu fico sem ele é horrível. Parece que eu preciso estar com ele, eu sinto falta, eu quero estar junto. As pessoas falam, ai, mas é tão bom você ter um tempo, né? Ai, mãe tem que ter um tempo. É muito triste. Ah, daqui 2 anos você vai ver, você vai implorar por esses momentos. Tá, daqui 2 anos a gente vê. Mas agora parece que ele você só quer a aproveitar. Prioridade. Parece que se eu fico 5 minutos longe, ele vai fazer alguma coisa e eu não vou ver. Ele vai dar um sorriso novo que eu não vou estar perto. Ele vai emitir um som que ele ainda não emitiu e eu não vou estar ali pra ver. E eu sempre falo, né, pras mães de primeira viagem que, tipo, a gente ganhou o bebê perto, assim, na mesma época, eu sempre falo pra elas, é muito louco a gente valorizar a primeira vez e não a última, né? Porque a última vez que o Theo mamou e fez um grunhidinho assim de gatinho, passou e passou despercebido. A última vez que eu peguei ele ficou todo encolhidinho, que ele era um RN, passou e a gente não vê. Então, assim, são coisas que às vezes a gente valoriza as primeiras e não vê as últimas. E eu quero ver tudo. Eu quero estar o tempo todo junto, eu quero ver tudo que ele faz. Eu acho tudo máximo, eu adoro. É muito legal. Então, esse negócio de se cuidar, de prioridades, parece que é sempre ele. Aproveitando, qual conselho você deixaria para os nossos ouvintes que são mães de primeira viagem? Ai, vivam, façam o melhor que vocês puderem por vocês, pensem em vocês. Conselho é ótimo ter mães, amigas mães recentes, é ótimo ter amigas não mães. Eu sempre falo pra Lari que é ótimo ter ela como amiga, porque ela é uma amiga não mãe, é uma delícia, mas o que é seu e do seu bebê é só seu e do seu bebê. Não tem conselho, não tem nada que ninguém vá falar que vai substituir essa construção, sabe? É você com o seu bebê, é a construção da sua família, é a ideia sua com o seu esposo, com a sua esposa. A maternidade, ela é construída aos poucos, e é sua. Não tem conselho, não tem nada assim que as pessoas digam que vai atravessar a realidade que você vive. É para complementar. Né? Às vezes as pessoas falam, faz assim, tenta fazer aquilo. Você pode tentar, você pode ver se faz sentido para você, mas a construção é sua com o seu bebê, não tem jeito. Cada experiência é única, né? É única e cada realidade também. Perfeito. Amiga, obrigada por aceitar meu convite mais uma vez. Obrigada, eu adoro estar aqui. Obrigada. Parabéns pela maternidade, você é uma mãe incrível, eu tenho muito orgulho de você. Obrigada por tudo. Gente, é isso. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.